Eu comecei trabalhando no jornalismo numa assessoria de imprensa lá do Recife. E aí, pouco depois, fui para outra assessoria maior já. E aí depois eu entrei como estagiário no jornal, no Diário de Pernambuco, lá do Recife. E daí, quando eu estava nesse jornal trabalhando, eu fui convidado, fui chamado pela revista Veja para ser correspondente da Veja na Amazônia. E aí eu fui em 1998, fui para a Amazônia, fui morar em Belém, no Pará, mas com a missão de fazer reportagens em toda a região amazônica. E aí em 2000 a Veja me transferiu da Amazônia, de Belém para São Paulo. E desde então trabalho e moro aqui em São Paulo e nesses últimos 13 anos já trabalhei em várias revistas, né, porque eu quis ficar limitado a um lugar só. Aí trabalhei na Veja, na Viagem e Turismo, na Revista Terra, na Contigo, na VIP. Aí fui dirigir uma revista de futebol no Rio de Janeiro. Aí voltei, fui para a Isto É, fui para o Estadão, né, e estava na Isto É até o começo desse ano. Mas desde 2004 que eu parei de fazer matéria, né? Eu virei editor, virei diretor executivo e aí meu trabalho passou a ser coordenar a redação, chefiar equipes. Desde 2004 meu trabalho na redação passou a ser mais executivo, de coordenar equipes, chefiar tudo mais. Mas aí eu sempre que eu tenho algum trabalho muito bom assim, que eu acho que vale uma grande reportagem, aí eu dedico meus dias e poucas horas de folga a pesquisar, a viajar, a fazer entrevistas para fazer meus livros, né? Meus livros sempre nasceram de coisas que eu fiz, pesquisei, estudei nas horas livres, férias, folga do trabalho. Nunca deixei de trabalhar para fazer os livros, né? Então sempre consegui conciliar meu trabalho no dia a dia com meus livros. Uma grande reportagem, até pelo, né, esse título de grande, né, ela indica um trabalho longo, né? Você vai ter de passar algumas semanas ou até meses apurando, viajando, entrevistando pessoas, conseguindo documentos, né? Porque em muitos casos ter documentos é uma coisa fundamental, né? Para você não só provar o que está escrevendo, ou que está denunciando, ou que está contando, seja lá o que for, como também para você ter mais informações, né? Quanto mais detalhes você tem na história, melhor ela fica contada, né? Então, assim, primeiro você vai ter de ter tempo, né, para investir na pauta, na pesquisa, na apuração, em viagens, em entrevistar pessoas. Tem uma questão que acontece muito no Brasil, que muita gente associa grande reportagem à denúncia. E não é assim. Você pode fazer uma grande reportagem sobre uma coisa boa, né? Esse é o nosso trabalho, né? A gente vai pesquisar, vai atrás das pessoas, vai conseguir fontes. Tem uma frase que eu falo que é um pouco engraçada, o pessoal gosta, eu dou palestra, assim, eu falo muito essa frase às vezes, o pessoal curte, que eu falo que no jornalismo o importante não é saber, é ter o telefone de quem sabe, né? Geralmente tem um roteirozinho assim que você segue até para poder montar, né? A primeira coisa, lógico, é pesquisar o assunto, né? Dependendo do que você vai fazer, se envolver, por exemplo, uma viagem, se a reportagem envolver uma viagem, você tem de produzir muito bem a viagem, né? E aí já conseguir fontes no local para onde você vai, saber até o clima que está no lugar, se está chovendo, se está sol, se está calor, se está frio. Pesquisar muito as distâncias que vai percorrer para saber quanto tempo você vai ficar no lugar. Esses detalhes que você tem, isso chama a produção da matéria, né? Você tem que fazer isso muito bem feito, porque no caso de viagens, ainda mais em lugares mais complicados, como a Amazônia ou por uma guerra, você tem que ter tudo isso muito bem organizado para não perder tempo quando chegar lá, né? Porque nessas viagens mais complicadas, né, em reportagens mais difíceis, tempo é muito precioso, né? Então você tem que ter tudo muito bem produzido.
conseguir fontes boas e as mais diversas possíveis. Quanto mais diversas as fontes, melhor, para você ter visões distintas do assunto, né, de várias áreas. Sair também a caça de documentos, que é sempre importante também ter documentos nas matérias. E depois, quando você volta, você vai organizar tudo que você apurou, né, documentos, entrevistas, fotos, vídeos, apurar, juntar tudo isso, organizar, para depois escrever a matéria, ou fazer para a TV, ou para o rádio, ou para o site, seja o que for. E bolar, né, organizar como divulgar material que você conseguiu, né? As fotos, os vídeos, as entrevistas. É um trabalho que exige muita organização, sabe? Em todos os processos, para que no final a coisa esteja bem feita. Porque se você começar errando do começo, aí no final vai ser pior ainda. Eu não tenho tática assim. Eu vou de coração aberto para deixar a coisa rolar naturalmente. É uma paquera. Entrevistar alguém, quanto mais difícil for o assunto, tem que ser mais natural, sabe assim? Tem que ser como uma paquera, um namoro. Você não conhece nenhuma técnica de paquera que dê certo, sabe? O cara não vai, tem que ser uma coisa natural, espontânea. Você vai agir de um jeito com uma moça, de outro jeito com outra moça, entendeu? De acordo com a mulher, você vai ter um approach, né? O ambiente, o lugar e tudo mais. É a mesma coisa com o trabalho. Você vai ter de ter a sensibilidade para saber como chegar naquela pessoa, como falar com ela. É uma coisa que eu falo muito. A faculdade é um ambiente muito importante. Eu acho muito bacana, gosto muito. Mas tem coisas que a faculdade não ensina. Ninguém vai ensinar você a ser sensível, a ser curioso. Isso ninguém ensina aí. Isso são qualidades que um repórter tem de ter, né? Então, por exemplo, você vai entrevistar uma pessoa no sertão do Nordeste. O cara mora na casa de taipa, tem aquela vida debaixo do sol, trabalha dia e noite o tempo todo. Eu não poderia, por exemplo, fazer uma matéria dessa com a roupa que eu estou hoje aqui. Eu não estou muito simples aqui, né? Estou com uma calça, um tênis e uma camisa de botão. Se eu chegasse na casa do cara, ele pode se sentir um pouco intimidado. Num lugar desse, eu iria de bermuda, de havaiana e de camiseta, entendeu? Até isso faz diferença. E muita gente não tem noção disso. Então, até isso faz parte do trabalho, porque, como eu falei, é sempre uma paquera. Você tem de chegar na pessoa de acordo com o ambiente, de acordo com a classe social da pessoa. Não vou entrevistar um ministro em Brasília de bermuda, nem como eu estou hoje. Eu iria colocar uma camisa, talvez um paletó, coisa assim, né? Então, cada ambiente tem as suas especificidades, né? Assim, você tem de se adequar ao ambiente que você está trabalhando, né? O que você tem de deixar claro, nesse caso, né, quando a fonte vira seu amigo, é que uma coisa é a fonte, outra coisa é o amigo, né? Eu fiz um grande amigo, que é meu amigo até hoje, nessa época também da Veja na Amazônia, que ele era superintendente do IBAMA. E eu acompanhei acho que umas 2 ou 3 matérias com ele, e eu fazia matérias com ele, publicava na Veja e tinha uma repercussão gigante, né? E ele sempre vinha me agradecer, cara, valeu a força. Eu falei, eu não estou fazendo nada de bom, eu estou divulgando o que você faz. Se daqui a um mês você for pego aceitando suborno de madeireiro, eu vou publicar do mesmo jeito. Eu não estou fazendo matéria porque você é meu amigo, estou fazendo matéria porque você fez um trabalho bom e importante e relevante. Se você fizer uma besteira, se você se corromper e começar a ajudar no tráfico de madeira e eu descobrir, eu vou publicar do mesmo jeito, entendeu? Assim que tem que ser relação. Um amigo é uma coisa, o trabalho é outra. Para mim não interessa se a fonte é um biólogo, um arquiteto, um assassino de aluguel ou um padre, entendeu? Eu vou entrevistar todo mundo com a mesma seriedade, o mesmo respeito, sem julgar ninguém, entendeu? Ninguém vai cobrir guerra em equipe, não existe isso. Até porque para uma guerra, quanto menos gente, melhor. Para se locomover, para num caso de emergência o cara sair, não sei o quê. Então é assim que se faz, né? Como a hidroplasia foi uma ideia minha, uma decisão minha, até porque não era meu trabalho fazer matéria. Eu era editor executivo, não fazia matérias.
Eu fui porque eu quis ir. Então eu não queria levar ninguém comigo para a pessoa correr riscos, entendeu? E quando eu consegui o visto de imprensa, eu cheguei na direção da Istoé e falei, ó, eu estou há vários meses já negociando isso, ninguém sabia, e saiu meu visto agora, e eu estou apto a ir para a Síria cobrir a guerra lá. Vocês querem que eu vá? E aí a direção da Istoé falou, queremos. E eu fui. Eu consegui o visto muito pela ajuda da Embaixada Brasileira lá na Síria. Já tinha contato com pessoas do exército rebelde da Síria, tinha um contato muito bom com um ativista de direitos humanos, que é um cara sírio e que mora em Homs. Então tudo isso eu fiz antes de ir, né? Então quando eu fui para lá, estava com tudo muito bem costurado já, né? Eu estava indo cobrir uma guerra, né? A gente não tem noção do que é. Mas você leia e veja notícias sobre a guerra na Síria, você não tem noção do que é. É muito, muito pior do que a gente imagina. Em Homs, para você ter ideia, você não consegue passar 10 minutos sem ouvir um tiro ou uma explosão. As pessoas pensam que Homs é um vilarejo. Não, Homs é uma cidade com 1.800.000 habitantes. Homs é do tamanho de Curitiba, uma cidade grande. A grande dificuldade que teve foi o fato de eu estar num país em guerra, né? Que tudo fica muito difícil, o transporte, você está o tempo todo correndo risco de ser preso, está sendo revistado, policiado o tempo todo. E por ser um país árabe, tinha dificuldade do idioma, né? Quando eu fui preso na rua, em vários momentos eu fui cercado por militares árabes que ficavam apontando armas para minha cabeça e gritando comigo em árabe. E em vários momentos eu achei que ia morrer, que ia ser executado ali no meio da rua, né? Fui algemado, fui torturado. Teve um delegado nesse lugar que queimou meu rosto com um cigarro para me obrigar a assinar o documento em árabe. Eu fiquei 6 dias preso, me colocaram na penitenciária, numa cela com mais de 20 presos árabes, todos homens comuns da região. E ninguém nunca me disse por que eu fui preso. Nunca me disseram isso. E aí foi nessa prisão, nessa cela, foi que eu tive uma experiência, acho que a mais fantástica da minha vida, porque tudo indicava que aquilo ia ser um inferno, né? Eu numa cela, numa penitenciária, com mais de 20 árabes muçulmanos, e na verdade a única angústia que eu passei ali dentro nesses dias todos na prisão era o fato de não saber o que iam fazer comigo, se eu ia ficar lá para sempre ou se eu ia ser executado. Isso é muito aterrorizante. Mas por outro lado, as relações de amizade que eu construí na prisão foram fantásticas, né? Eu fiz 3 grandes amigos lá dentro: o Amaro, que falava inglês, Amaro Ali, o Adnan, que foi o rapaz que vendeu esse anel aqui, e o Walid, que é um taxista. Esses 3 caras viraram tipo irmãos meus lá dentro, entendeu? Nessa questão do carinho, do respeito, da amizade, isso foi uma coisa muito bacana, né? Eu acho que eu só não enlouqueci por causa deles, né? Tinha várias coisas ruins, né? Como, por exemplo, comer no chão, dormir no chão, né? Isso era muito ruim. A comida em si não era ruim, mas a situação era muito humilhante, né? Para passar o tempo na prisão, eles fazem baralhos, né? Eles fazem baralho com as cartas de chá ou de cigarro, né? Então, por exemplo, esse aqui é de chá, de café, aqui também, esse aqui é de cigarro. Achei legal essas 3 cartas, achei bacanas, e eu roubei as cartas do baralho deles, né? Sem eles verem, claro, né? E aí, teve uma noite lá que eles foram jogar baralho e não jogaram porque faltavam 3 cartas. Aí eu perguntei que cartas faltavam, eles não sabiam, aí eu peguei o baralho todo lá, dei um de ingênuo, né, como se eu não soubesse, né? Aí fui ver que cartas faltavam e eu desenhei para eles essas 3 cartas e deixei lá, mas essas 3 originais que eram deles, eu trouxe para mim, né? Guardo comigo de lembrança. Eu sabia que estava muito perigoso, né? Mas eu tinha de ir, não podia deixar de ir para lá, entendeu? E eu não me arrependo de nada, não, porque eu fui fazer meu trabalho, foi muito angustiante, muito sofrido, mas foi uma experiência muito rica para mim, sabe, como jornalista, como pessoa, sabe.